Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje teremos live com a maravilhosa Mariana Brito. Vamos falar sobre vários assuntos, então sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje à noite. Vamos chegando, boa noite a todos, boa noite Marcela, boa noite Gabi, boa noite Sônia, boa noite Gilberto, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos live com a Mariana Brito, que tem o clube de leitura maravilhoso. Oi, Lara Brenner, querida! Tudo bom, linda? Pessoal, sigam a Lara Brenner, é a melhor professora de língua portuguesa do mundo. Boa noite, Sônia, boa noite, Sérgio, boa noite, Débora, boa noite, todo mundo. Hoje a nossa live vai ser com a Mariana Brito, que tem um clube de leitura maravilhoso que eu faço parte, porque, pessoal, vocês sabem, né, que eu sou nerd, eu não posso ver um curso, um clube de leitura que eu já me enfio em tudo, né? Então, eu estou participando do clube de leitura da Mariana, e a Mariana vai conversar aqui com a gente hoje. Claro que o foco principal é o lançamento do meu curso Justiça e Corrupção, que foi aberto ontem as inscrições. Eu não pinei aqui o nome da live, deixa eu pinar aqui. Quem ainda não se inscreveu e quiser se inscrever, quem quiser ser meu aluno na primeira turma, já faça a sua inscrição e já garanta a sua vaga, tá? Já tem muita gente se inscrevendo, o pessoal já tá lá no grupo de Telegram, já tá super bacana. E sempre falo, pessoal, qualquer pessoa pode fazer meu curso de Justiça e Corrupção, tá? Não precisa ser da área jurídica, não tem que ser estudante de direito. Lá no meu grupo dos alunos tem médico veterinária, tem engenheira, tem química, tem estudante de direito, tem um estudante de engenharia aeroespacial, olha isso, tem um produtor rural, tem de tudo, tem técnico em enfermagem, tem até alunos internacionais, gente, tem um aluno do Japão, olha isso, uma aluna da França que é uma jornalista, uma outra aluna que mora em Washington. Então o negócio tá muito bacana. Então eu sugiro que, se vocês quiserem aprender mais sobre política, sobre direito, já façam a inscrição no meu curso e sejam meus alunos na minha primeira turma. Olha só que bacana que vai ser fazer parte da minha primeira turma. Então hoje vamos conversar com a Mariana Brito. A Mariana Brito já apareceu aqui. Vamos chamar a... que faz tempo que a gente está tentando fazer uma live junta, já há um tempão, mas a gente nunca tinha agenda que calhasse. E hoje deu certo. Hoje a gente conseguiu calhar as agendas e vamos fazer uma live. Uma live maravilhosa. A Mari está tendo problemas. Oi! Tava só ajeitando aqui as coisas para poder ficar tudo bem. Tudo bom, querida Tudo bom, Mari? minha amiga? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Também tudo bom. Eu tava falando pro pessoal aqui que faz tempo que a gente tava querendo fazer uma live, né? Faz um tempão. Nossa, faz muito tempo. E é sempre aquela É, coisa, né? Quando eu posso, aí você tem um compromisso, aí quando você pode, eu não posso. Mas hoje, é, finalmente, deu certo, né? deu Hoje vai. certo. Hoje vai, hoje vai. E essa semana eu só chamei mulher, coincidentemente foram só mulheres, né? Há 2 semanas atrás eu fiz live só com homem, com Caio Coppola, com Lacombe, com Constantino, com o senhor seu esposo, né? Sim. E essa semana é só mulher, só mulherada. Ontem Renata, hoje você, mas é tudo surpresa, eu só divulgo no dia para fazer o mistério, sabe? Aham. Não, e esse elenco tá bom, hein? Essa minha internet aqui tá meio esquisita. Travou, mas agora voltou. Eu coloco a Ludmila Lins Grilo nos Lude! acompanhando, doutora Ludmila, maravilhosa. Lude é outra pessoa também que eu tô há um tempo tentando encontrar. Até falei para ela da última vez, porque assim, ela vem para São Paulo, aí fala, Mari, vamos se ver. Meu Deus, eu não posso. E a gente se encontra, mas uma hora vai sair. Eu encontrei com ela. Quando ela veio a última vez, a gente conseguiu se encontrar, assim. Sempre um privilégio conversar com ela, trocar ideia, muito bacana, Uma mulher né? inteligentíssima, né? Vocês duas, aliás, né? Eu fico só ouvindo, não quero falar nada, só ouvir. E você não é, né? Você não é. Entende tudo de política, de literatura, de tudo, né? Uma complementa a outra, né?
Então, deixa eu É. só, como objetivo da live, né, a divulgação do meu curso novo, Justiça e Corrupção. Aqui está o Everton perguntando como é que faz a inscrição. Eu pinei aqui, pessoal, ó, o site da Cursology, que a Cursology é a plataforma da Renata Barreto, onde também está o clube de leitura da Mari, né? Sim. Onde está o curso de política do Bruno Garchagen e o curso da maravilhosa Ana Paula Henkel, né, sobre política americana. Então é só entrar aqui no site cursology.com.br e tem as informações do meu curso. Se você gostar, já faça inscrição ou entra no meu Instagram mesmo, que aqui tem a bio, né? Na bio com o link, né? Então, Tameia, desculpa, fale, diga. fala para o pessoal que começou a assistir a live, que chegou por mim e não conhecia ainda, como é que vai funcionar o curso? Antes da gente começar o bate-papo aqui, porque se o Ah, pessoal claro. tiver interesse, já vai lá para se Sim. inscrever. Maravilha. Então, pessoal, esse é um curso voltado para qualquer pessoa, para o público em geral. Até participei do Pânico a semana passada e o Emílio Surita falou que é para o afegão médio. Então, Isso. qualquer pessoa pode fazer o curso. Até eu estava falando no comecinho da live que já estou com um grupo de Telegram com os alunos, né? Tem engenheira, tem química, tem de tudo, sabe? Médica veterinária, farmacêutico, técnico em enfermagem, então tá super misto, tem poucos até da área jurídica, né? Então é um curso para qualquer pessoa. Eu explico como funciona o direito, como funciona o STF, por exemplo, a atribuição do STF, o que são CPIs, como que funciona a CPIs, e explico bem os três poderes, o poder legislativo, o executivo, o judiciário, e a finalidade do curso é formar cidadãos mais completos, cidadãos que entendam como funciona a nossa política e como funciona a nossa justiça, porque está tudo interligado, né? Política, justiça e economia. E daí, mais para frente do curso, vai ter um módulo só de processo penal, claro, sempre explicado de uma forma clara, sem juridiquês, de uma forma didática, para você entender o que é a prisão após segunda condenação, prisão em segunda instância, né? Todo mundo fala, prisão em segunda instância. E tem gente que não sabe o que é instância, então eu vou explicar. Foro privilegiado, vou falar sobre corrupção, a história da corrupção no Brasil, contar os casos mais importantes, né? Que até foi sugestão do senhor, seu marido, lembra que ele falou? Conta Lembro, casos, né? Então, lembro. aproveitei as dicas. Então, o curso é basicamente esse. Para quem quiser entender do que todo brasileiro deveria saber, que infelizmente não é ensinado nas escolas, né? Isso é muito legal, Tameia, porque assim, eu nunca vi, e olha que eu já pesquisei muitas coisas e não encontrei nada nesse sentido. Um curso que tratasse sobre esses assuntos, só que com uma linguagem para todo mundo, sabe? Porque assim, existem excelentes cursos na área do direito, óbvio, tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bacana aí. Mas um trabalho nesse sentido de levar essa informação que é jurídica de maneira descomplicada para a população civil de modo geral é muito interessante. Porque assim, como eu falei, eu já vi vários cursos com a proposta de falar sobre a justiça, de falar sobre coisas que envolvem o direito, mas eu nunca tive interesse em fazer. Por quê? Porque eu pensava, nossa, mas eu não sou da área, eu não vou me inscrever porque eu não vou entender absolutamente nada. E aí, quando você vem com essa proposta de traduzir esse conteúdo, né, sem aquela coisa do juridiquês que muita gente não compreende e acaba afastando um pouco as pessoas, eu acho que isso também é um reflexo, né, do quanto as pessoas não conhecem sobre esse assunto, porque há um distanciamento, e quando você se propõe a fazer isso dessa forma, você está se desfazendo desse distanciamento e aproximando as pessoas do Uhum. que é a justiça, para poder entender o que é a corrupção. Porque, assim, se a gente. Eu falo muito sobre política, eu sou comentarista política, trabalho com jornalismo político há muito tempo, e para mim é muito claro, por ser alguém que está no meio, de certa forma, que se você não entende como é que essas coisas funcionam, você não entende o Brasil. E você Sim. não entende a política, porque, como você falou, está tudo interligado. Então, assim, é muito bacana. Parabéns demais pela ideia do curso, porque nunca vi nada igual. Eu tenho certeza que já é e vai ser ainda mais um sucesso. Ah, obrigada, Mari. Mas de fato isso é verdade, porque
como você falou, os cursos que tem são voltados para quem é da área jurídica, voltado para quem é advogado, para quem é bacharel. Agora, o direito tem que ser compreendido por todo mundo, né? Não só por os juízes togados, as altas instâncias, todo mundo tem que entender o direito, todo mundo precisa do direito para se defender, para exercitar o seu direito e para entender o que acontece no Brasil, né? E essa ideia surgiu quando começou essa pandemia, né? Que eu dava aula, mas as palestras foram canceladas, tudo foi fechado, tudo ficou parado. E eu vi que sempre acontecem mil coisas no Brasil. Toda semana é escândalo, toda semana é uma decisão polêmica do STF. E as pessoas não entendem, mas querem entender. Então eu vi que muita emissora ficava me chamando muito para eu ir, né? A Jovem Pan, a CNN, a Cultura, o que quer que seja. E eu vi a necessidade das pessoas em querer compreender, né? Mas o Supremo pode fazer isso? Mas está certo aquilo? Aquela lei, eles não mudaram a lei e ficou bom ou ficou ruim, né? Então, assistindo às aulas do senhor, seu marido, né? Que eu quis aprender um pouco mais sobre política, né? Para ter mais elementos, né? Para entender melhor as coisas como funcionam, né? Minha cabeça era só direito, 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 né? Eu quis ampliar meus conhecimentos, ter mais conhecimento. Eu falei, por que não eu também fazer um curso, né? E com essa linguagem para o público leigo, para explicar o que eu já explicava na TV, na Jovem Pan, no meu Instagram, para mais gente ficar documentado, né? Então, por isso que de fato é uma coisa assim bem diferente, assim, que eu também não conheço ter algo nesse sentido no mercado, né? E é legal porque eu fico pensando assim, se aqui no Instagram, que você vem fazendo um trabalho excelente, e eu, a Ana Paula e a Renata, a gente conseguiu convencer, trazê-la para cá. Aham. Se você aqui já faz um trabalho tão bacana, né, de trazer tanta informação, de sempre que surge uma polêmica como essa, a primeira coisa que eu faço, e eu tô falando isso porque você é minha amiga, não, eu falo porque é verdade. Quando surge qualquer polêmica envolvendo direito ou área jurídica, o ministro do STF, eu falo, peraí, deixa eu ver o que a Tameia tá falando, porque se a Tameia falou, então é porque é. Então, assim, se você já traz tanta informação aqui, eu imagino quão rico e quão completo que vai ser o curso, né? Então, já deixo aqui para o pessoal que está assistindo toda a recomendação possível. Façam, porque eu tenho certeza que só vem coisa boa por aí. Mas Ai, vamos falar de treta, né? Porque afinal a gente tá aqui para isso. sim, o bom é falar de treta. Exatamente. E o que é o direito, se não a treta? Não é? E hoje eu queria te perguntar, porque hoje eu estava vendo as notícias do dia, né? E aí saiu uma delas dizendo que o Pacheco, o presidente do Senado, não pautaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, apesar da comoção, né, que houve aí a partir de uma iniciativa muito bacana do Caio Coppola, querido amigo Caio, de fazer um baixo-assinado para reunir assinaturas e trazer ali uma sustentação para esse pedido de impeachment, né? E essa assinatura, que assim, eu não sei qual era a expectativa do Caio, mas a minha era de que arrecadaria muitos nomes. Mas nunca imaginei que fosse ser como foi, assim. 3 milhões de pessoas assinando aquilo ali é muita coisa, né? É uma porcentagem razoável, assim, da população brasileira. Então, se você não dá uma importância para isso, a gente já vê que tem um problema aí. E aí, qual é a discussão, né? Apesar dessa iniciativa, apesar de 3 milhões de brasileiros terem colocado seu nome lá, porque acham que faria sentido, sim, pautar o impeachment de um ministro do STF, que seria uma coisa histórica, né? Nunca aconteceu antes. Uhum. Então, o Rodrigo Pacheco, que talvez não, que é o responsável por acolher ou não o pedido de impeachment de um ministro ou de um presidente da República, ele falou o seguinte: eu não vou fazer isso porque eu não acho que impeachment deve ser uma coisa revanchista, né? Eu Uhum. não acho que pedido de impeachment deve ser uma vingança. E eu concordo com ele, eu não vou discordar, né? Eu acho que de fato é isso. Não é porque a gente quer se vingar de alguém que a gente vai recorrer ao dispositivo que está previsto na Constituição para fazer algum tipo de punição àquela pessoa. Não é isso.
Mas quando a gente está falando aqui do ministro de um impeachment, de um ministro do STF, que já vem há um tempo, e aqui eu falo como cidadã, né, tomando medidas e decisões que são inaceitáveis do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de qualquer pessoa leiga. Assim, você vê que aquilo ali não é o direito sendo exercido, não é a justiça sendo feita, é simplesmente uma pessoa ali que toma decisões monocráticas e assim fica. Então, quando você se depara com uma situação, com essa realidade aqui no Brasil, que a gente tem sim uma Suprema Corte que dispõe de alguns ministros, não pode dizer que são todos, mas pelo menos aquele grupo ali, que decide por si só e faz o que quer e dane-se o resto, não se trata de revanche. A gente não está falando de revanche. Ninguém quer vingar ninguém. A questão não é essa. O recado é muito claro. A gente precisa parar com isso, né? E aí eu vou recorrer à frase do Rui Barbosa. A pior ditadura que existe é a do judiciário, porque contra ela a gente não tem a quem recorrer. Então, se a gente tem uma única brecha possível, que é o impeachment de um ministro, e a gente está recorrendo a esse dispositivo, a essa ferramenta, porque não vê mais saída, isso não tem nenhuma relação com revanche. Isso é simplesmente o povo dizendo, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Porque a gente não sabe, isso é que, para mim, é aí onde mora o perigo, até onde isso vai. Né? A gente não sabe se uma coisa que o STF fez hoje vai ser só aquilo e pronto, acabou, resolveu. A gente não tem essa esperança, a gente não tem essa expectativa. Pelo contrário, a expectativa é de que cada vez mais decisões arbitrárias sejam tomadas. Então, a gente não sabe quando nem se isso vai parar. Então, é assim, é um pedido de socorro, não é revanche. A gente não quer se vingar, a gente quer se livrar, é diferente. Então, quando ele chega e fala assim, não, eu não vou pautar o impeachment de um ministro do STF por essas razões, o que é que fica muito claro para a gente, né? E aí eu entro com o outro lado, que é a questão política. O impeachment, ele é um processo político, né? E talvez aí é onde a gente consiga perceber que é muito difícil você levar adiante. Porque por ser um processo político, para que ele seja pautado, para que ele seja aprovado, para a partir daí, né, um ministro ou um presidente ou o que quer que seja de fato afastado, seja impugnado, é uma decisão política, né? É uma escolha política que deputados e senadores terão que fazer. E quando você toma essas decisões, quando você faz essas escolhas que são políticas, aí você se compromete politicamente. Então, um deputado, um senador, para pautar o impeachment e depois para votar a favor de um pedido de impeachment, ele tem que ter, assim, mas muita coragem, porque aquilo ali tem um peso político muito grande. Não é à toa que até hoje todos os deputados que votaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff são vistos como golpistas, né? Eles foram perseguidos, eles foram retaliados por muito tempo porque eles votaram a favor do impeachment da Dilma. Então, isso faz com que eles se amedrontem, não tenham coragem de enfrentar isso, e aí a gente fica refém. Ou seja, é um looping que a gente não consegue sair. Porque a gente quer o impeachment do ministro, mas a gente não consegue porque o impeachment é um processo político, e aí quem vota são os políticos, e os políticos têm rabo preso, e aí volta. Então, assim, a gente fica nessa caverna do dragão que parece que não tem fim. E aí eu queria que você comentasse, depois de fazer essa introdução aqui meio longa, que você comentasse um pouco sobre isso, né? Por que acontece assim? Por que o impeachment é um processo político e não um processo jurídico apenas, que afasta um servidor público por crimes possivelmente cometidos? E de que maneira isso acontece para as pessoas aqui entenderem melhor como é que funciona? Você é a melhor comentarista política, Mariana, do Brasil. Você resumiu tudo, você explicou tudo. Imagina! Perfeito, eu fui anotando aqui as coisas para tudo sempre relacionar sempre com o meu curso, mas é exatamente isso que você falou, exatamente isso. Então, primeiro ponto, o impeachment, ele é um procedimento misto, ele é um processo político e jurídico, né? Então, não basta estar previsto os requisitos jurídicos, né? Não basta estar demonstrada que aquela pessoa cometeu um crime de responsabilidade. Tem que ver se tem um ambiente político para aquele pedido
seja iniciado, né? Então, inclusive, até eu tenho uma aula sobre impeachment, porque tudo que eu explico no meu curso, eu não explico só teoria, né? O impeachment ocorre quando isso, de acordo com a Constituição, não. Eu explico através de casos concretos para o pessoal se relembrar, né? Quem não souber aprender e depois memorizar. Então, no caso da ex-presidente Dilma, eu explico quais foram os crimes de responsabilidade que ela cometeu para quando alguém falar foi golpe, a pessoa poder responder, né? Quem for meu aluno vai saber, vai falar, não foi golpe, foi isso, né? Então, além de ter a demonstração do crime de responsabilidade, tem que ter um ambiente político, tem que ter uma coisa importante, o apoio da sociedade. E no caso da ex-presidente Dilma, isso aconteceu, as pessoas faziam manifestações nas ruas pedindo o impeachment. Então ficou um clima favorável e também teve as razões políticas do próprio Eduardo Cunha, né, que ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Quando é impeachment de presidente, é a Câmara que faz a abertura, né, o processo tramita na Câmara e no Senado. Quando é impeachment de ministro do STF, é só no Senado. Então, veja, até eu fiz uma live com o Caio sobre isso, e ele perguntou o que eu achava, se estava configurado o crime de responsabilidade. Eu falei, olha, Caio, eu não vou responder essa questão, tá? Porque eu poderia falar juridicamente, claro, mas eu não me sentiria à vontade. Mas eu sempre falo de atos do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, que é um dos fundamentos do pedido de impeachment. Também nós teremos 2 aulas de inquérito das fake news, 2 de tanta coisa. Então eu sempre digo, aqui nas minhas redes sociais, na imprensa, em entrevistas, o inquérito das fake news é um inquérito inconstitucional, é ilegal, violou vários dispositivos da Constituição, do Código de Processo Penal. Então, respondendo a pergunta do Caio, parece que sim, que está demonstrada o crime de responsabilidade, tá? Sob o ponto de vista jurídico. E sob o ponto de vista político, não está tendo o apoio da sociedade? Mais de 3 milhões de pessoas assinaram, 3 milhões é 2% do eleitorado. Para a gente conseguir, eu também explico o projeto de lei de iniciativa popular, né? Que muita gente não sabe que é possível que a população se mobilize, que colete assinaturas, né? Para um projeto de lei, como a gente fez na época das 10 medidas contra a corrupção, que é necessário 1%. 1% é 1,5 milhão. Então, veja, 3 milhões é muita gente, né? Então, me parece que está previsto aspectos jurídicos e políticos sociais. Agora, tem esse aspecto político interno que, claro, é muito difícil você peitar o STF e ser o responsável pela abertura de um processo, né? E uma outra coisa também que eu anotei aqui, que um seguidor estava falando, eu vi que eles estavam comentando sobre a entrevista que a Dilma concedeu hoje, acho que não sei se foi uma live que ela fez, não sei se você assistiu, que foi divertido. Então, Não, pergunta se eu acho que a Dilma é considerada uma afegã média, tá? Então, eu passo para você a resposta. Passo a bola para você responder. olha, eu acho que a Dilma ela não é nem afegã, muito menos média, coitada. Nossa, tadinha. Eu vou falar para você aqui uma confissão minha. Eu tenho uma certa dó da Dilma. Quando eu vejo ela falando, eu penso, ou ela realmente tem problemas cognitivos, ou é muito remédio, muito calmante, porque assim, ela não consegue formar uma frase, gente, tadinha. Mas assim, perguntaram aqui, né, essa coisa do ambiente, o que seria esse ambiente político que você falou? O ambiente político nada mais é do que o clima, né? Assim, é você Uhum. ter um clima ali favorável a uma abertura de um processo de impeachment. Para explicar melhor, e as pessoas entenderem também, vamos tomar, por exemplo, aqui o que aconteceu no impeachment da Dilma. Havia o clima, por quê? Porque já vinha um desgaste muito grande, institucional. Havia o crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais e tudo mais, então já tinha essa parte jurídica da coisa. E politicamente, a Dilma estava muito enfraquecida. Ela já não tinha mais um apoio popular forte, né? A rejeição dela era muito alta, as manifestações estavam se tornando cada vez mais intensas. Quem não lembra aqui que tudo começou com um panelaço, né? Sim. Então, assim, que inclusive a história do panelaço é muito engraçada, né?
que quando começou essa coisa de bater panela em protesto contra a Dilma, toda a esquerda e os apoiadores do PT e da Dilma ficaram indignados, né? Falando assim, olha que absurdo, batendo panela, é coisa da elite e tudo mais. E agora parece que o jogo virou, porque todo dia os caras batem panela aqui para tirar o Bolsonaro. Sim, Então, sim. assim, e aí voltando ao assunto, teve essas manifestações cada vez mais intensas, com adesão cada vez maior. Então, assim, começou com um gato pingado aqui na Avenida Paulista, e depois foi aumentando, depois foi aumentando. Alguns movimentos, né, alguns grupos de direita, liberais e conservadores, estavam fazendo uma pressão muito grande. O pessoal fez caminhada até Brasília, o pessoal fez acampamento. Então, assim, já vinha acontecendo ali um desgaste que foi pavimentado, vamos colocar assim, pelo apoio popular, né? Então, assim, as pessoas já estavam saturadas, né? Já Uhum. estavam dizendo basta há muito tempo. E alguém até comentou aqui agora sobre as manifestações de 2013 pelos 20 Isso, centavos, e é muito isso. importante lembrar que ali foi, assim, o grande pivô de tudo, né? Sim, Tudo começou ali, de certa forma. Eu acho que aquelas manifestações, elas representam uma virada de chave muito importante para o Brasil. Porque se você sim, for parar para analisar, né, como era o Brasil antes de 2013, do ponto de vista de uma maturidade política da sociedade, não existia. Né? Se você, em 2012, perguntasse para qualquer pessoa o nome de um ministro de governo, elas não sabiam. Então, sim. 2013 veio, né, e aquelas manifestações vieram para trazer um novo horizonte aqui para o Brasil, que hoje as pessoas estão muito mais conscientes a respeito da política. Foi um momento histórico. Só que ao Uhum. mesmo tempo que existe essa consciência hoje, também existe o efeito colateral, que é a polarização, que também É. está cada vez mais intensa. Então Uhum. você vê que desde 2014, né, ali na primeira eleição, depois de 2013, que foi aquela acirradíssima disputa entre a Dilma e o Aécio, ali a gente teve um início histórico de uma grande polarização do Brasil. Então, a partir Exato. dali, a gente começou a dividir as pessoas entre coxinha e mortadela, entre esquerda e Sim, direita. Tudo começou ali, né? Antes, não é que sim. não existia isso, existia, mas era muito suave e não era nada Muito, que tomasse as proporções que a gente tem hoje. Então, desde 2013, já vinha muito evidente ali um desgaste no governo Dilma, e 2014 isso se tornou ainda mais evidente, 2015, a Lava Jato 2016, com a Lava Jato, exatamente, todos os demonstrou todos os escândalos, escândalos. isso, de corrupção que iam aparecendo, iam enfraquecendo o apoio. Então, assim, o que é esse ambiente político? É todo esse conjunto. É toda Sim. essa conjuntura, na verdade, que traz Uhum. um clima, né, para você dizer, não, tudo bem, a gente tem aqui uma situação que realmente fica muito difícil manter as Uhum. coisas desse jeito, né? Manter o negócio da forma como está. Então, cabe sim a abertura de um processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma, e foi o que aconteceu, e ela saiu e tudo mais. E é muito interessante essa discussão sobre o golpe, eu acredito que você trata muito melhor isso no seu curso, como você falou, mas é muito interessante porque, assim, todo mundo que fala, né, o impeachment é golpe e tudo mais, primeiro, o impeachment por si só não é golpe, não tem como ser Uhum. golpe se ele está amparado na Constituição, né? Tem Sim. lei, é uma ferramenta democrática, Constitucional. constitucional. Exato. Então, o impeachment por si só não é golpe. E outra coisa, o impeachment já aconteceu antes, a Dilma não foi a primeira, né? Esse Uhum. processo a gente já viu acontecer antes. E quando aconteceu antes, o PT estava lá votando a favor. Então, quer dizer, o impeachment só é golpe quando é contra alguém que eu elegi, né, que eu votei. Então, fica aí Sim. essa discussão. E a outra coisa que é muito curiosa é que, assim, Então, eu nunca. o próprio PT pediu impeachment de vários outros presidentes. Sim, de vários Itamar, outros. De eles vários próprios, né? outros. Golpe. Exatamente. Eu acredito, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que de todos os presidentes que foram eleitos que não eram petistas, o PT pediu impeachment. Eu preciso verificar isso depois, mas eu acho que foi isso. Então, o que é que acontece? Além disso, quando você discute, ai, nossa, foi golpe e tudo mais, eu não sei você, também, mas eu nunca vi um golpe assistido daquele jeito. Eu Exato. nunca vi um golpe que foi
pautado ali na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Televisionado, Nacional, né? televisionado, com todo mundo votando, Sim. cada um, né, nominalmente, os deputados indo lá. Eu nunca vi um golpe desse jeito. Com o advogado-geral da União defendendo a ex-presidente, né? Com todo Exato. o devido processo penal garantido, né? Mas é aquela questão, né, Mari? Tem gente que é cegueira deliberada, né? As Sim, pessoas não querem enxergar, então, como elas não têm argumentos, né? Para contra-argumentar, dizer não houve crime de responsabilidade por isso, isso, isso. Não existe, que era claro, o próprio Tribunal de Contas da União, que é um órgão autônomo, constatou as irregularidades, né? sim. Então é fácil falar é golpe, né? E agora os pedidos de impeachment contra o presidente não são mais golpe, então agora pode, né? A gente fica meio, Exato. né? Eles não são muito coerentes, né? E uma outra questão também que deriva até, não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre isso. Não, era só para explicar mesmo o que é esse ambiente, né? O que é o clima. E eu achei muito legal essa observação que você fez, que eu nunca tinha parado para pensar que, de fato, começou a ter uma participação popular muito mais relevante em 2013, né? As pessoas começaram a entender mais de política, a querer mais informações, mas eu nunca parei para pensar que foi aí que começou essa polarização mais exacerbada, né? Porque, de fato, como as pessoas não se interessavam muito, pouquíssimas tinham interesse. Era morno, né? Quando começou a ver o interesse, teve interesse dos dois lados, né? E Sim, naturalmente. eu ainda prefiro essa polarização, mas com pessoas interessadas que queiram participar da vida política, do que um ambiente morno onde ninguém faz nada, né? E até uma coisa que eu falei ontem com a Renata, que eu sempre quero lembrar para não esquecer, nesse mesmo período das manifestações de 2013, o Congresso queria aprovar, não sei se você lembra, a PEC 37, que era uma proposta de Constitucional que queria retirar os poderes do Ministério Público, os poderes investigatórios. Porque acredito que todos saibam, não é só a polícia que pode investigar, o Ministério Público Sim. pode e deve investigar, né? Então, isso é uma tentativa em resposta a uma revanche, aí foi um revanchismo, no meu entendimento, contra o Ministério Público por conta do mensalão, né? Todo o processo que teve, ajuizado pelo Ministério Público Federal, que resultou na condenação de diversos políticos poderosos. Então, essa PEC ia ser pautada. Mas o pessoal aproveitou essas manifestações. Teve uma na Paulista que eu fui, inclusive, que era contra a PEC 37. No dia da votação, muitas pessoas compareceram no Congresso e não foi aprovada. E veja, se tivesse sido aprovada essa PEC 37 em 2013, não teria Operação Lava Jato, que começou em 2014. Nós não poderíamos investigar e nada seria descoberto, né? Então, para mostrar como é importante entender o papel de cada poder, no caso o legislativo, e como a sociedade pode se manifestar para impedir certas votações, certas aprovações de lei que não vão ser boas para a sociedade, né? É, e uma coisa curiosa que você falou dessa pauta, né, que foi uma das pautas da manifestação de 2013, da PEC Uma. 37, é A muito Ana, engraçado. a Ana acabou de chegar. Ah, te amo. Beijo. Uma coisa engraçada nisso é que, assim, essa manifestação, ela foi, essas manifestações de 2013, elas foram tão importantes porque você via ali uma salada mista de várias pautas, né? Sim, Então, assim, você tinha a pauta lá da PEC 37, mas você tinha gente pedindo fim do foro privilegiado, aí você tinha gente... Então, assim, foi decisivo aquilo ali para o futuro do Brasil, de certa forma, né, esse amadurecimento político que eu falei, porque naquele momento todo mundo se juntou porque estava sim, todo mundo insatisfeito com alguma coisa. Então, assim, isso é sim, mais uma prova de que antes disso as pessoas não sabiam muito bem onde elas estavam no sim. espectro político. Então, ali todo mundo meio que se juntou, estava o pessoal à esquerda, o pessoal à direita, gente com ideias mais liberais, conservadores, progressistas, socialistas, marxistas, estava todo mundo junto ali, de certa forma, e depois disso, as pessoas foram naturalmente caminhando ali para suas, né, para os lugares aonde elas pertencem. Então, Uhum. por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente entender como isso aconteceu,
para entender que, como você falou, é muito chato essa polarização, é horrível. Mas é Uhum. melhor essa polarização agora, né? E assim, eu falo agora, mas é agora por muito tempo ainda, tá? Isso não vai acabar daqui a 2 anos. Não vai. Não. A gente ainda vai ter muito tempo assim, mas esse é um caminho, assim, é um caminho inevitável que a gente precisa passar para ter algum tipo, em algum grau, um amadurecimento político. A gente não chega num certo nível de amadurecimento político se a gente não passa por isso. Então, a gente precisou de um passado completamente alheio à política para poder chegar no momento da história, em 2013, e juntar todo mundo para depois dividir todo mundo. E, Uhum. naturalmente, as pessoas vão também caminhando daqui a um tempo, pode ser a médio, longo prazo, mas isso também vai acontecer para um amadurecimento onde essas coisas vão ficar muito mais marginais ali. Então, a gente vai chegar num ponto que vai ter muito mais grupos extremos brigando, mas menores, né? Hoje a gente Uhum. pode dizer que a população inteira está polarizada, né? Pode ser que Sim. daqui a um tempo as pessoas os ânimos vão, sabe, assim, diminuindo um pouco, e as coisas vão melhorando. Perguntaram aqui, mas os Estados Unidos também não tinham amadurecimento político? É a mesma coisa, assim, acontece que os Estados Unidos deram play antes da gente, né? Eles Uhum. andaram antes da gente, mas é o que eu tô falando. Esse caminho, ele não é a curto, médio prazo, é um caminho longo. E quando eu falo longo, eu não tô falando que os meus filhos já vão viver num Brasil, paz e amor. Não é isso. É muito tempo daqui para frente. São gerações e gerações e gerações. Porque foi assim, né? Foram gerações e gerações e gerações de pessoas completamente alheias. Então é um Sim. caminho longo ainda. Isso não quer dizer que vai ser resolvido nas próximas eleições, né? Vai Sim. demorar, mas é necessário. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui é fundamental para a gente entender como é que as coisas funcionam no Brasil. E aí, já que a gente está falando de Brasil, né, obviamente, e falando sobre justiça, falando sobre corrupção, falando sobre tudo isso, eu queria também que você falasse um pouco sobre essa questão do STF no que diz respeito a uma espécie de atuação política. Eu não Uhum. queria usar o termo ativismo judicial, porque eu não sei se cabe, mas talvez seja isso mesmo, né? Assim, se de alguma maneira há um certo ativismo judicial, ou se tudo que eles fazem é previsível, ou se o STF tem mesmo que ficar decidindo colocar jornalista na cadeia, ou se não, ou se tem alguma coisa aí que não está muito bem delineada nessa história toda. Então, o ideal é sempre analisar casos pontuais, né? Caso por caso. É claro que, tirando o inquérito da fake news, que é uma aberração jurídica, os demais interferências, digamos assim, ou para quem quiser, os demais ativismos, houve a manifestação do STF porque ele foi provocado, né? Ou seja, alguém ajuizou uma ação pedindo algo e o STF teve que se debruçar, né? Antes eu sempre falava isso, ele só pode se manifestar quando provocado. E todo mundo, não, mas o inquérito das fake news. Então, tirando o inquérito das fake news, né? Que não teve provocação externa, eles próprios instauraram, são vítimas, são investigadores, são juízes, né? Que é completamente legal e constitucional. Então, em certos casos, eu vejo que há sim embora não seja minha área, né, a política, mas há sim uma preferência política ideológica, digamos assim, é bem nítido, pelo próprio inquérito novamente, veja quem que foi preso, quem que é investigado, somente pessoas conservadoras, somente liberais, né, pessoas de direita, não há nenhuma pessoa presa que seja de espectro de esquerda, né? Não há nenhum deputado que sofreu busca-apreensão ou que foi intimado de outra ideologia, né? Então, isso já deixa bem claro que há, sim, uma atuação um pouco mais voltada assim, para a política, né? Com todo o respeito que eu tenho ao STF, e quero sempre deixar claro que eu sempre falo como cidadã, como professora, e não falo em nome do Ministério Público Federal. Quem fala é o Procurador-Geral. Mas esse inquérito das fake news é um exemplo disso. E a prisão do jornalista, né, do Oswaldo Eustáquio, até agora foi divulgado que ele está com Covid, além de ter ficado paraplégico na prisão, num inquérito que não tem fim, que a própria Polícia Federal concluiu o inquérito dizendo que não tinha atos antidemocráticos, mas tudo sigiloso, nós não temos acesso a esse relatório. E esse inquérito é um absurdo, é um inquérito do fim do mundo mesmo,
né? Conforme já foi dito pelo próprio ministro Marco Aurélio. Né? Então, eu não vejo nada que foi realizado lá que tem um fundamento jurídico, é um absurdo. Em outras situações, quando ele é provocado, em algumas situações também me parece que exorbita. Então, um caso bem recente foi agora do pedido de alguns senadores para que o STF determinasse que o presidente do Senado instaurasse a CPI da Covid, tá? Então, por um lado, nós temos, usando uma linguagem mais jurídica, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Olha que bonito, né? Que a jurisdição ela é inafastável. O que quer dizer essa palavra difícil? Que se alguém chegar lá com um processo e bater na porta da justiça, o juiz não pode falar, não vou analisar. Ele tem que analisar, tá? A jurisdição não pode ser algo inalcançável, afastado. Todo mundo pode recorrer ao judiciário. Mas não é por isso que sempre que chega um processo, que o judiciário vai ter que se intrometer, digamos assim, né? Se um corintiano, por exemplo, entra com uma ação querendo que o Palmeiras saia do campeonato, né? Além de ser um sacrilégio, né? O juiz não pode, concordo, vamos tirar, não pode, né? Enfim, um exemplo bem tosco, mas para ficar claro. Então, a partir do momento que os senadores chegaram no STF, no meu entendimento técnico-jurídico, o STF não poderia determinar que o Senado, que o presidente do Senado abrisse uma CPI. Porque é uma questão interna corporis, é uma questão que só diz respeito ao Senado. É um ato privativo do Senado. Eu acho que não cabe ao Supremo se intrometer nessa questão, tá? Aí ele que tem que analisar. Ele tem que analisar, né? Ah, mas foi preenchido o número de assinaturas necessário. Então, os senadores que façam uma pressão dentro do próprio presidente, não invocar o STF, tá? Então, no meu entendimento, isso não poderia ser feito, porque viola a tripartição dos poderes, né? Nós temos 3 poderes, são independentes e harmônicos entre si. Acontece, temos até a teoria dos freios e contrapesos, onde um poder, às vezes, dá uma freadinha aqui no outro, né? O exemplo clássico é esse, quando o Senado, que é o poder legislativo, analisa um pedido de impeachment contra um ministro da STF, que é um poder judiciário, né? Quando a Câmara analisa um pedido de impeachment do presidente, que é um poder executivo. Então, é normal, é constitucional esses freios. Agora, não pode ter interferência indevida. Aí não está na Constituição dizendo na Constituição dizendo que o senador tem que abrir. Não, é um regimento interno do Senado, tá? Mas daí criou-se um precedente, né? Já que o ministro Barroso, uma outra coisa que eu critico é o excesso de decisões monocráticas, decisões dadas só por um juiz, né? Mono é um. O Supremo são os 11 ministros. Não pode criar jurisprudência apenas um juiz. Mas criou-se, digamos assim, esse precedente, né? E daí o próprio senador Cajuru já entrou com outro pedido para que, já que o Supremo pode mandar o presidente do Senado abrir uma CPI, então pode mandar que ele dê andamento ao pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Né? Não sei se você acompanhou, isso é bem recente, né? Sim. O Caio Coppola falou hoje no boletim dele, então eles estão num limbo agora, né? Se o STF pode se intrometer no Senado para que eles abram uma CPI, por que não poderia determinar também a abertura desse... Nem é para conceder o impeachment, para analisar, né, um pedido formulado por um senador e com 3 milhões de assinaturas, né? É isso que você falou, é muito curioso, porque assim, parece muito claro que os poderes, eles são independentes, né? Eles se completam ali, obviamente, cada um cumpre com a sua função, que para mim parece ser muito clara, mas a partir do momento, também, que você, como você falou, né, abre um precedente, e aí um poder intervém no outro, tomando decisões que não lhe cabe, né, que não diz respeito, você também não é algo que você não consegue mais controlar, porque sempre vai acontecer, vira uma coisa recorrente. E isso, obviamente, causa, já que a gente falou em clima aqui, causa um clima de instabilidade jurídica absurda. E aí a gente volta a falar, porque quando a gente tem um país onde há um clima de instabilidade jurídica, a gente, consequentemente, tem um clima de instabilidade política e um clima de instabilidade econômica. Então, isso atrasa
absurdamente o país, né? A gente não consegue prosperar desse jeito. Então, é Sim, justamente por isso que a gente fala de equilíbrio entre os poderes. Essa palavra equilíbrio, ela foi muito bem escolhida, porque é justamente para equilibrar. Então, se um vai lá e faz um pouco do que o outro deveria fazer sem poder, a gente abre, de fato, uma porta ali para a sucursal do inferno. Essa sim, é a grande questão. E aí, quando a gente percebe que hoje essa é a nossa realidade, infelizmente, porque as coisas já degringolaram a esse ponto, a gente para e faz a seguinte reflexão, que eu aposto que todas as 400 pessoas que estão aqui assistindo a gente já fizeram. E como é que a gente para o STF? E como é que a gente para isso? Então, assim, eu acredito que a solução democrática que existe, né, é o impeachment, mas é algo muito difícil. Então, quando a gente deixa isso muito claro, as pessoas perguntam, tá, mas o presidente não pode fazer nada para parar o STF? E eu queria que você respondesse isso, porque eu já sei a resposta. Mas eu queria que você desse a resposta bonita para o povo ouvir. Então, sempre me faz essa pergunta, mas como é uma questão muito política, o que eu sempre respondo? Invoco o meu direito constitucional em permanecer calada. Mas falando juridicamente, né? Falando juridicamente, Claro. não tem o que ser feito, né? Não tem o que ser feito. Tem muita gente que invoca o artigo 142, né, da Constituição, né? O que é o artigo 142? Fala que, resumindo, né, que as Forças Armadas, o chefe máximo das Forças Armadas é o presidente da República. De fato, ele é o chefe das Forças Armadas, né? E que as Forças Armadas também poderiam ser convocadas no caso de um poder exorbitar no outro. Então, tem gente que sustenta, o jurista Ives Gandra, ele sustenta que, nesses casos, poderia, sim, o presidente da República invocar o artigo 142. Agora, mas o que seria feito? Vai invocar o 142, vai mandar as Forças Armadas invadir o STF? Vai destituir os ministros do STF? Sabe, eu penso que não é por aí, tá? Eu Sim. acho que não é por aí. A gente tem que. Estamos num Estado democrático de direito, a gente tem que aplicar o direito, não é porque alguém desrespeita o direito que outros poderes têm que desrespeitar. Mas o que poderia ser feito, né? Além de um pedido de impeachment, que eu acho que seria muito democrático, falando como professora, analisar esse pedido pelo senador, né? Por que não os demais senadores dizerem se é o caso de instaurar uma comissão ou não, né? Até sai um pouco da decisão do presidente do Senado, para ele não ter esse peso, esse ônus dele sozinho decidir, né? Enfim. Mas o que pode ser feito? As pessoas podem cobrar os deputados para aprovar algumas PECs. PEC são as propostas de emenda complementar, a Constituição, propostas de emenda constitucional. Tem uma PEC, que é a PEC. Ai, eu faço uma confusão com esses números de PEC. É a PEC 33/2017. Eu tenho dificuldade com o número, chegou o número me embanando. Mas acho que é a 33/2017, que já foi aprovada no Senado, é isso? Estou falando bobagem? Não, calma, deixa eu pensar se. Não, não é. É a 35/2015. PEC 35/2015, que também está no Senado. É a PEC que muda a investidura dos ministros do STF. Nessa PEC, eles colocam um mandato para os ministros do STF, um mandato de 10 anos. Eu acho que é bem razoável, sabe? Eu acho muito Sim. razoável, porque diminuiria pelo menos o tempo em que eles ficarem exercendo esse poder tão exacerbado que eles exercem, né? Além disso, a própria PEC traz uma lista tríplice, onde 3 órgãos iriam indicar 3 nomes. O Supremo indicaria um, que seria necessariamente um juiz, o PGR, o Procurador-Geral da República, um que seria um promotor, e a OAB. Eu acho interessante também, melhor do que o presidente tirar um nome da cartola, um nome que ninguém conhece, indicar alguém para que tenha muita proximidade política com ele. Então, essa é uma questão, uma PEC que eu acho que é muito importante, que já teve um relatório da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas está parado, né? Então, isso é muito importante, pelo menos já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E já que a gente está falando de PEC, também tem a PEC do foro privilegiado, que eu também acho que é muito importante, Muito. tá? Que 55 mil pessoas têm foro privilegiado. Não é razoável isso não existe em outro país no mundo. Estados Unidos, Alemanha, ninguém tem foro privilegiado.
Em Portugal é uma ou duas pessoas, na França uma ou duas pessoas, aqui são 55 mil pessoas, né? Mil. 55 mil. Eu tenho todos os membros do Ministério Público, tenho todos os membros da magistratura, tenho, e os políticos, deputados, senadores, né? E a terceira PEC, que eu acho que é muito importante, é a PEC da prisão após segunda instância, né? Que também é uma PEC que ia caminhar muito para o combate à impunidade. Mas a gente vê que essas PECs necessárias e polêmicas não têm um andamento, né? Exato, e aí é que entra justamente a questão política. Elas não andam porque tem a questão política. É como eu falei lá no começo, se um deputado, se um senador, né, que são os responsáveis, tanto na Câmara quanto no Senado, por pautar, respectivamente, os impeachment de um ministro do STF e do presidente da República, se ele vota a favor de uma abertura de processo de impeachment desses, ele vai ficar marcado para o resto da vida. E isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Uhum. Ele que vai colocar aquilo ali na balança e ver o que é que pesa mais para ele. Então, sempre vai ser uma decisão política, porque, como eu falei, as decisões e as escolhas políticas, elas trazem consigo problemas políticos. Então, é muito difícil que um cara desse, assim, eu não vou falar que são todos, porque eu acho que a gente tem sim alguns bons nomes ali no parlamento. Não dá para a gente dizer que jogar todo mundo num saco de batata só. Tem gente boa ali, só que assim, enquanto não houver, de fato, uma quantidade significativa disposta a fazer isso, não vai ser 3, 4, 5 andorinhas ali que vão fazer o verão que a gente quer. Então, é uma grande questão. E é o que eu falei, a gente fica nesse looping. Porque para resolver uma questão política, a gente precisa de uma decisão política, mas essa decisão política traz um problema político que ninguém quer enfrentar. Então, assim, a solução para o Brasil é fecha aqui, devolve para os índios e vamos todo mundo se embora. Porque, assim, não tem muito o que fazer, né? Se você for parar para pensar, não tem muito o que fazer, assim. O que está ao nosso alcance, e aí eu volto mais uma vez a elogiar a ideia do Caio, que foi incrível. Então, assim, o que está ao nosso alcance, a gente está fazendo, né? As pessoas estão fazendo, cada um a sua maneira. Então, assim, eu faço o trabalho que eu faço aqui, você faz o trabalho que você faz aí, as outras pessoas, né, da sociedade civil também se manifestam. E, assim, os resultados que a gente vê são minúsculos diante daquilo que a gente realmente precisa mudar. Então, assim, é um caminho longo, é um caminho tortuoso, é um caminho que a gente, sinceramente, não sabe se chega até o destino final, mas é o que eu sempre falo, assim, eu prefiro morrer tentando. Eu prefiro Sim, morrer aqui. Eu vou morrer nadando na beira da praia, eu vou. Mas eu, pelo menos, estava tentando. sim, Então, eu sim. acho que, assim, é muito importante que a gente sempre entenda, quando houver a possibilidade, que para a gente fazer alguma coisa, isso pode sim trazer um resultado positivo, né? Então, que a gente faça. Claro. Essa ideia do Caio foi maravilhosa, mas tem muitas outras. Por exemplo, a gente só conseguiu, de fato, tirar a Dilma, né? Só conseguiu, de fato, pautar o impeachment da Dilma e aprová-lo porque houve uma pressão popular muito grande, né? E a gente falou aqui no começo e repito, não tem impeachment sem clima, não tem impeachment sem apoio popular. Então, assim, é óbvio que a gente está agora no meio de uma pandemia, então as manifestações, elas não são tão bem-vindas assim. Mas, obviamente que, dada a oportunidade, é muito importante que a gente faça, é muito importante que a gente se manifeste, né? Sim. Porque, assim, a gente tem situações muito complicadas de se resolver, né? A questão do STF, por exemplo, é uma dessas, mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem que, de fato, encabeçar e fazer, né? Então, assim, Sim. é muito importante que a gente cobre, né? E aí eu falo isso aqui para quem está assistindo a gente, porque é algo que eu falo todos os dias aqui no meu Instagram, que a gente, para lidar com a política, é fundamental que a gente deixe a paixão de lado, que a gente Hum, deixe a emoção de lado. Porque sim. como uma pessoa que fala sobre política, comenta sobre a política há muito tempo, eu sou muito nova, mas eu já estou aqui há 11 anos falando sobre política. Mente a idade, Mário, porque esse cérebro não é de uma menina de 28 anos. Eu juro que sim. Então, assim, eu já consigo perceber que
tem muito tempo que as pessoas vêm se deixando dominar pela paixão na hora de falar sobre a política, de debater sobre a política e de tomar decisões no que diz respeito à política. Um voto ou alguma coisa, a gente se deixa tomar pela emoção. E isso é muito ruim. A gente precisa ser cético com relação à política. E por quê? Porque a gente precisa olhar para trás. E a gente tem que ver o que é que construiu a nossa história, o que aconteceu no país até hoje. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente vê que se a gente continuar depositando esse amor, essa paixão, a gente não vai muito longe. Então, assim, parar de achar que vai ter um político, que vai ter um fulano, que vai descer dos céus ungido por Cristo para resolver nossos problemas, porque isso não vai acontecer. A gente faz a nossa parte e a gente fiscaliza. A nossa função como cidadão, enquanto cidadão, é essa, é a vigilância permanente daqueles que a gente colocou lá, né? Então, assim, é uma coisa que para algumas pessoas incomoda, mas a realidade é essa. Político é empregado do povo, gente. A gente está pagando aquelas pessoas para estar ali trabalhando para fazer o que o que eles se comprometeram a fazer. Então, Não, assim, você não contrata uma pessoa para sua empresa e deixa lá ao Deus dará. Você fiscaliza se o trabalho está sendo feito. E se não estiver sendo feito, você demite e contrata outro. Então, assim, apesar da política funcionar de uma forma diferente, né? A gente não pode ir lá e falar, opa, você está demitido. Existem meios para a gente reverter situações como essa. Então, assim, é fundamental que a gente pare com essa... É uma mania, assim, que o brasileiro tem, não só o brasileiro, né? Mas especialmente o brasileiro, de idolatrar político, que é um negócio que me assusta. Porque, assim, a política, né? O mandato de um político é efêmero, né? Assim, ele dura por um curto espaço de tempo. Só que os nossos valores, aquilo que a gente realmente defende, isso é permanente. Né? Isso é pilar, é o que sustenta cada um de nós como indivíduos. Então, assim, a gente tem que se apegar a isso e lutar por isso. Porque os políticos, eles são instrumentos para colocar em prática aquilo que a população quer. Não é o contrário, não somos nós que estamos a serviço deles, são eles que estão a nosso serviço. Então, quando a gente para de pensar dessa forma, a gente embanana tudo e começa a agir, né, com relação à política, sempre com emoção, sempre com a paixão, sempre achando que alguém vai salvar tudo e, nossa, se esse cara não fizer isso agora, acabou a nossa chance e a gente vai à ruína. Não é bem assim. Cada um tem um papel, inclusive nós. Então, assim, o nosso papel é fiscalizar, é cobrar, é exigir que aquilo que fez a gente escolher determinado político seja cumprido. Então, assim, não adianta só a gente ficar aqui todos os dias descendo pau no STF, descendo pau no Bolsonaro, descendo pau no fulano ou no Beltrano, se a gente não está cumprindo com o nosso papel. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades individuais. Isso é fundamental. Então, se a gente não faz isso, a gente vai sempre delegar para o outro, e esse outro é um político que tem interesses políticos, o nosso bem-estar, né? Então, assim, aonde a gente vai chegar com isso, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco melhor a respeito dessas nossas paixões. sim. Nossa, Mari, maravilhosa. É isso mesmo, mas aí que tá o ponto. É querer delegar, fica mais fácil, né? Não, isso aqui vai ser salvador da pátria. Eu lembro na época do Collor, que você nem nascida, acho que era, né? Que ano que você nasceu, Mari? 92. Em 92, tá? Em 92 eu estava na faculdade, estava primeiro ano de faculdade, eu fui cara pintada. Né? Em 92 as pessoas achavam que o Collor ia ser o salvador da pátria. Né? As pessoas viam, o moço era moço, né, para ser presidente, 42 anos. Eu tinha. Não, eu não estava na faculdade, não. Eu era novinha, achava ele um velho com 42. Falei, onde que ele é moço? Eu achava ele velho. Acho que eu tinha 16 anos, não estava na faculdade ainda. E todo mundo encantado, ele é novo, ele é bonitão, ele vai salvar. Eu já achava aquela admiração exagerada. Eu falei, gente, não é assim. É que é mais cômodo, né? Eu passo para ele, eu coloco no altar, eu delego todos os poderes supremos e eles que se virem, eu já votei nele, pronto. Não é assim. Não é assim, é como você falou. E aqui escreveram, né? Como cobrar. Eu vi como cobrar. Eu tô sem som? Não, tá ok. Como cobrar? O primeiro modo que você falou de fiscalizar, cobrar o seu deputado.
cobrar o seu senador. Como? Manda um e-mail. Manda um e-mail para o gabinete dele. Ó, deputado, tem a PEC, que depois até vou colocar, a 35/2015, que fala da mudança da escolha do Supremo, tem a PEC do foro privilegiado. Cobre, tem que cobrar. Não é porque você votou que você já cumpriu com o seu dever de cidadão. Não é assim, você tem que acompanhar a vida política. Daí a Marceléia, como uma seguidora super querida, sempre está por aqui, ela falou o seguinte, que a mudança está nas urnas. Sim, é importante votar direito, mas tem um problema, Mari, que eu sempre falo isso, falei ontem com a Renata, dos 535 deputados que estão na Câmara, apenas 27 foram eleitos com o nosso voto direto. Então, 500 e não sei quantos não foram escolhidos por nós. Exato. Né? O deputado Daniel Silveira, né, que sofreu essa inquérito, essa prisão ilegal, ele é um desses que não recebeu votos suficientes. Então, o problema já começa aí. A escolha já está errada. Eles não nos representam. Teria que mudar o sistema político. Por isso que eu digo que a reforma mais importante é a reforma política. Para começar com essa representatividade real e não apenas no papel, né? E eu vi também que muita gente... Ó, 513... eu sou péssima em matemática, então 513, péssima, me atrapalho toda com números, que não foram eleitos por nós, né? E uma outra coisa que eu vi que é importante, que até a Renata falou ontem também, que agora em junho o Marco Aurélio se aposenta. O presidente Bolsonaro vai indicar um novo ministro para o STF. Então essa escolha acho que é importantíssima. E daí até a Renata falou, que nomes que você acha, né? Então eu defendo muito o professor Rogério Greco. Ele foi promotor durante 30 anos. Atualmente ele é secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Ele é ótimo, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, entende tudo de direito penal. Lá não tem nenhum penalista no STF. Mas já vista que o Toffoli abre aquele inquérito e coloca para investigar crime de fake news, que é um crime que nem existe, né? Então precisamos de um criminalista no Supremo. Eu acho o nome excelente também do desembargador William Douglas, que recentemente foi para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Então vocês podem fazer isso, fazer campanha. O Greco maravilhoso, ele é bárbaro, né? Então, cobrar dos parlamentares a aprovação dessas PECs e cobrar do presidente também que faça uma escolha interessante para o STF, né? Nossa live já acabou. Acabou. Nossa, passou muito rápido. Meu Deus do céu. É o tipo de Muito. assunto que se deixar, a gente fica aqui 3 dias conversando. Sim, sim. Mas já vamos agendar a próxima para continuar os assuntos aqui. É muito assunto. Então, ó, pessoal, acredito que a maioria do pessoal que está acompanhando aqui conhece você, Mari, mas quem não conhece, vai lá a Marceléia para tomar água. Esqueci de pôr minha água aqui, tô morrendo de sede. Eu sempre deixo o copo d'água, eu tomo litros, eu esqueci. Eu tava aqui na minha coca, desculpa, gente. Zero saudável hoje. E o que eu ia falar que agora eu esqueci? Esqueci o que eu ia falar, mas enfim. O pessoal já me conhece e tal. O que é? Você ia falar que o pessoal já me conhece, mas quem não conhece pode lá me conhecer. Uma menina escreveu, nossa, ela tem a minha idade, tô me sentindo uma burra. Então a Mari é inteligentíssima. O Instagram dela, Mariana Brito, tem um clube de leitura. É a melhor comentarista política. Eu acho que você e o Caio são espetaculares, né? Ah, minha amiga, gentileza sua. Muito obrigada. E digo mesmo aqui para o pessoal que me segue e não conhecia seu trabalho, que eu acho que é impossível alguém não conhecer você, né? Mas aí, se não conhecia, vá lá e siga a Tamea também, porque todo dia tem uma treta aqui muito bem esclarecida no perfil dela. E recomendo vivamente. Nem comecei, que eu vou fazer um curso, hein? Mas nem comecei ainda, já sei que é maravilhoso, porque se o que ela entrega de graça aqui é com essa qualidade, imagina o que tem no curso. Mas, minha amiga, muito obrigada pelo convite, de verdade. Sabe que eu estou aqui à disposição, quando quiser e quando nossas agendas baterem, tomara que sempre a gente faz live para conversar com esse povo sobre essas polêmicas todas. E é isso, pode contar comigo. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido, pela paciência. E é isso. Obrigada mesmo amiga, pelo convite. Muito obrigada. Eu faço parte do Clube da Mari, também do livro. Verdade. Né? Ultimamente não estou conseguindo acompanhar muito, né? Que eu estou me dedicando ao meu curso, mas é maravilhoso. E todos os livros... Você tem noção do que é ter essa mulher como minha aluna? É muita honra. E muito obrigada pelas dicas de livros que você e o Bruno dão, que assim, eu confesso que eu não conhecia muitos filósofos, eu só estava direito, então a minha cabeça abriu, sabe? Então agradeço muito. Eles também têm uma livraria, Mari e Bruno, que é muito bacana. Eu sempre encomendo por lá. E muito obrigada por ter aceito o meu convite. E vamos
seguindo, como você agora como minha aluna. Que honra. Sim, a gente vai, uma vai aprender com a outra, o importante Vai, é isso. com certeza. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Um amiga. beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. Tchau, boa noite a todos, pessoal. Boa Obrigada. noite.